Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Esse final de semana a gente teve aqui um tempo muito, mas muito especial, né? A gente teve um retiro e às vezes é treinamento. Dessa vez foi treinamento, porque foi aqui na igreja, direto, né? Onde a gente pôde falar muito sobre discipulado. Foi um tempo muito precioso, onde repartimos a respeito da visão. Pedi só para acender as luzes, para eu poder enxergar vocês, que para mim eu estou falando. Aí, pronto. E nós repartimos a visão que nós temos do Senhor a respeito, então, do discipulado. Como é algo de Deus para nós como igreja, como a gente precisa estar atento a esse chamado nosso, de ir, de fazer discípulos, de entender esse processo, e principalmente entender o coração do Senhor, quando nós falamos a respeito do discipulado. Bom, por que nós temos esse chamado para estar com pessoas repartindo aquilo que nós recebemos de Deus? Por que o Senhor, Ele traz isso ao nosso coração? Por que será que existe essa visão mas tão pura da parte de Deus para a sua igreja? Por que será que isso é tão raiz para nós? Por que será? Pensa em alguém, ou melhor, pense em você, antes de você ter experiências com Deus, antes de você estar ali diante da sua presença, recebendo o seu amor. Você lembra, mais ou menos, o que acontecia com você, no teu coração? Como era o teu coração? Vazio. Eu me lembro de tantas experiências, porque eu já reparti isso algumas vezes. Eu perdi meu pai muito cedo, então, quando eu descobri na adolescência que existia um Deus que poderia ser também um pai, eu falei, essa é a minha chance, né? Essa é a minha chance de ter um pai. E eu comecei a buscar muito cedo a presença de Deus, tentar descobrir onde Ele estava, onde Ele morava, como Ele falava. E eu lembro que eu ia em algumas igrejas católicas que existiam ali perto de casa, em Londrina. Londrina, se você não conhece, capital mundial do café, perto da Grande Arapongas, onde eu mudei depois. Gente, vocês não conhecem muito a geografia do Paraná. Só falei de cidade grande aqui. E eu lembro, para vocês terem uma ideia, Londrina, a Catedral de Londrina, tem capacidade para 5.000 pessoas. O estádio do Café, que é o estádio do Londrina Esporte Clube, cadê o Fernando? O Fernando está aí, né? Senão o Fernando já ia levantar a bandeira do Londrina aqui. Estádio do Londrina, capacidade para mais de 30.000 pessoas. Pensa. E eu ali, nessa igreja de 5.000 lugares, chegava cedinho
na missa para eu poder, de alguma forma, encontrar aquilo que um dia alguém me falou que era verdadeiro, era real. Eu confesso para vocês que eu procurava Deus em alguns lugares, talvez ali escondido entre aquelas estruturas imponentes que existiam naquela catedral. Desde cedo eu me deparei com essa fome, essa sede. Isso foi muito real em mim. Falar de fome e sede espiritual, para mim, é uma grande constatação, porque eu provei disso. Você já teve essa fome, essa sede espiritual? É uma plateia que, meu Deus, né, me encoraja demais, né? Um pio sequer, né? Nem um olhar, tipo, né? Eu vou até tomar uma água para eu tomar coragem junto com a água. Me falaram que era pentecostal a igreja, Richard. Aí, glória a Deus, ouvi alguma coisa. É o meu retorno que deve estar ruim, né? Mas se você já sentiu em algum momento da tua vida fome e sede pelas coisas que são do Espírito, que são inexplicáveis, mas você sabe que estão lá de alguma forma, pelo menos se você nunca sentiu, você já ouviu falar de fome e de sede espiritual. O que é fome espiritual? Como eu sei que você não vai responder, eu vou falar já, nem eu vou esperar mais. É praticamente um monólogo. Uma fome espiritual não é desejo por coisas religiosas. No começo eu achei que era, porque eu ia procurar ali, de alguma forma, pela minha intuição, talvez, ou por aquilo que eu ia tentando conversar com as pessoas que estavam próximas a mim, e ninguém da minha família, eu não tinha um amigo sequer que havia experimentado saciar a sua fome, a sua sede espiritual. Então eu ouvia coisas assim, muito diferentes, mas que, na verdade, nenhuma delas fazia sentido e me aproximava do Senhor. Mas eu confesso que eu buscava nas coisas religiosas. Eu fiz a primeira comunhão. É a primeira comunhão, né? A crisma eu não fiz, né? Porque era no horário do meu treino de basquete, né? Mas daí eu não fiz a crisma. Mas eu tentava de toda forma. A fome espiritual não se trata de curiosidade simplesmente por assuntos que são místicos, e enfim. Não é tampouco busca por experiências que seriam puramente emocionais, mas de alguma forma mexeria. Isso não tem a ver com a fome mesmo espiritual. Fome espiritual é o vazio da alma. Que nada, absolutamente nada terreno consegue preencher, nada. E olha que eu já tive muito dinheiro. Nem gracinha hoje vai. Tentando até o final, a gente vai sair pulando desse lugar abraçado, enfim, né? Nem gracinha. Deixa eu tirar as estrelinhas douradas aqui hoje. Mas fome espiritual é isso. É algo que está lá dentro, que você não consegue identificar, você não consegue dar o nome, mas você sabe que aquilo está corroendo por dentro algumas coisas, você tenta preencher, colocar no lugar. Dinheiro, como que eu falei, é mentira, eu não tive muito dinheiro, tá? O máximo que eu tive na vida foi um tempra, era um baita. Eu tive um tempra, né? Eu tive um tempra e... não, o meu tempra não era o 16 válvulas, era 8 válvulas. Tive um tempra verde musgo. Ele tinha, na verdade, uma roda dourada, né? Pensa na cena. Musgo ali bem escurão, bonito. A lanterna era aquela que era uma gota atrás, era bonita, né? E eu tinha essa roda dourada e eu tinha um som, que eu colocava as moedas ali no painel e pulava, né?
E eu colocava ali Cates Barneia, Resgate, e pulava as moedas, né? Foi o auge. Foi quando eu conheci, logo depois, a pastora Letícia, né? Ainda desconfio que teve um interesse, porque esse momento eu tinha um tempo, né? Não, na verdade, aproveitar que ela não está aqui, né? Que não foi isso, né? Na verdade, quando eu conheci, eu tinha um Fiat Spazio. Mas era o Spazio, não era o 147. Quem sabe de carro sabe que o Fiat Spazio era uma versão Classic, né? Do Fiat 147. Tenho fotos do Fiat 147, depois eu posso mostrar para vocês. Mas mesmo eu tendo todas essas riquezas, né? Existia algo dentro que eu sabia discernir a respeito de uma fome espiritual. Assim como um corpo físico, ele precisa de um alimento, o nosso espírito, ele também precisa, para ele viver de algo que é divino, para ter sentido e vida plena. A fome espiritual, ele é o anseio pela eternidade que existe dentro de nós, porque nós somos criados para Deus, e as coisas espirituais, elas têm mais conexão com a nossa verdadeira essência. Eclesiastes capítulo 3, 11, vou ler rapidinho esse texto. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, ele, o Senhor. Também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então Deus colocou nos nossos corações o anseio pela eternidade. Aqui homem é de uma forma geral. Não está falando de homens que tiveram uma experiência com Deus. Homens, ao nascerem, já nasce com essa pecinha de fábrica, anseio pela eternidade. Quando essa peça, ela não está conectada, é igual um sensor ali no painel do teu carro, acesa, tem alguma coisa que não está funcionando. A fome espiritual é a necessidade vital nossa da presença de Deus. E é algo que só se sacia em Jesus. Obrigado, Daio. Obrigado, cara. Isso me ajuda, tá? Obrigado. Ai, glórias. João, irmão, eu tá a geladeira aqui, ninguém fala um A, né? João capítulo 6, versículo 35, para vocês verem que é o texto que revela o fim, na verdade, dessa fome possível. João 6,35, Jesus revela, eu sou o pão da vida. Olha que lindo isso, gente. Lindo. Obrigado, Arlan. Valeu, cara. Está esquentando. Agora, sede espiritual. O que é sede espiritual? Já vou responder, não vou passar carão. Sede espiritual é o anseio profundo da alma por algo que traga vida, alívio e sentido. Entra aqui um ingrediente novo, porque a fome também fala do sentido, fala também da vida, mas aqui, essa sede espiritual, ela vai ser despertada em nós e talvez a forma de nós percebermos espiritualmente é quando nós não estamos vivendo com alívio. Quando, na verdade, essa presença de Deus nas nossas vidas, ela traz para nós, ou melhor, ela resulta no nosso espírito, que se manifesta na nossa carne, na nossa vida, em forma de cansaço. A falta da água do Espírito resulta em vidas que estão cansadas. Da mesma forma, com o alimento, a água, ela é indispensável para nós, a água do Espírito, como a água é para o corpo. Quanto tempo alguém consegue ficar sem água e se manter vivo? Pergunta para os universitários aqui. 3 dias? Vamos ficar com 3 dias.
E por mim está tudo certo. 3 dias. Para o Espírito, é algo também indispensável. Porque sem a água do Espírito nós não vamos provar o quê? Descanso. É a necessidade, a sede espiritual, é a necessidade de sermos renovados por uma fonte que nunca seca. João capítulo 7, 37, Jesus, ele ensina isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele estava falando aqui dessa sede espiritual. Então Jesus, ele mata a nossa fome espiritual, somente ele, Jesus, ele mata a nossa sede espiritual. O descanso para o nosso cansaço só pode vir dele. Obrigado, Richard, você falou um amém ali, eu quase deixei passar. Incentivo. Tentar matar a nossa sede espiritual em fontes humanas é mais ou menos como você tomar um copo de água salgada. Até, aparentemente, talvez faça algum sentido, mas é só provar e você vai ver que o resultado não foi o esperado. Eu lembro de uma vez, eu não posso ficar contando história, porque eu falei que eu ia acabar cedo, mas essa eu vou contar para tentar pela última vez. É o seguinte, eu lembro uma vez, eu brigava, tudo antes, tá? Fome espiritual faz isso com uma pessoa. Eu brigava muito com a minha irmã, e teve um dia que a nossa briga extrapolou todos os limites. E o que eu fiz? Ela caiu desmaiada, porque eu tinha empurrado ela. Ela fez um monte de coisa comigo, tá? Não vou ficar contando aqui, porque eu não quero ser a vítima da história. Mas eu sempre era a vítima da história. Mas aquele dia ali, ela fez um monte de coisa, mas muita coisa mesmo, e eu empurrei. E não me julguem, né? Nesse tempo, fome espiritual. E ela bateu a cabeça e ela desmaiou. Ela tinha, eu acho que uns 15 anos, 16. Eu sou mais novo, né, que a minha irmã. Eu tinha 2 anos a menos. E ela desmaiou. E daí a minha mãe pediu para eu pegar um copo de água para ela. Vocês acreditam que eu botei sal na água, né? Não, mas tem um negócio da pressão, não tem? Tipo, baixa a pressão ou sobe a pressão com o sal? O sal, então, gente, entendeu? E ela eu me lembro até hoje, ela dando um golão daquela água, né? O olho da minha irmã, ela não viaja muito, né? Quando é difícil ela sair de casa, mas quando ela vier aqui, vocês vão lembrar disso. O olho da minha irmã é um olho meio cor de mel, assim, né? É um castanho meio clarinho, mas quando ela fica nervosa, o olho dela fica verde. É incrível, né? É muita raiva que sai daqueles olhos. Que saía, né? E eu lembro aquele dia, cara, o olho dela, né, ficou verde. Eu vi aquele olho ficando verde, né, ela tomando aquela água salgada. A água salgada não mata a sede de ninguém. Na verdade, o que acontece? Aumenta a sede. Então, algumas coisas que, de repente, tendo essa sede, estando cansado espiritualmente, nós buscamos em outras fontes, elas, além de não nos saciar, elas vão provocar um resultado que ainda é mais complicado. Quando nós buscamos coisas espirituais nos lugares errados, ou melhor, as coisas que não são as de Deus, é isso que causam em nós. A gente imagina que está entrando em um descanso, uma saída, um refrigério, mas na verdade isso vai gerar algo pior em nós. Porque as coisas espirituais, elas não são sem efeito. Sempre elas causam um efeito em nós. E se nós buscamos na fonte errada, sinto muito, além de não saciar, vai piorar a situação. A realidade existe uma fome e existe uma sede espiritual no mundo. Pessoas ao nosso lado, elas estão buscando a Deus.
muitas de forma inconsciente, sem saber que o que elas estão sentindo é exatamente isso, que talvez nós já sentimos, e ainda existe uma lembrança disso, e eu acho que é importante essa lembrança continuar em nós, a respeito do que é uma vida desta forma. Jesus, ele conta uma parábola para mostrar como será no dia do juízo final. Ele apresenta como o rei que vai separar as pessoas. Ele se apresenta dessa forma, como um rei, que ele separaria as pessoas. De um lado, ele colocaria aquelas pessoas que fizeram a sua vontade, de outro, aqueles que não fizeram a sua vontade. É um texto, na verdade, bastante importante, mas se nós percebemos exatamente o que está falando para nós, a gente vai levar um susto. Porque o texto diz que as pessoas que fizeram a vontade de Deus realizaram algo muito simples e prático, mas que as colocou entre o lugar dos justos. Alimentaram e deram de beber a quem tinha sede e fome. O texto está em Mateus capítulo 25, se você quiser anotar para estudar depois essa história, vou ler só os versículos que fecham essa história. Mateus 25, 35, pois eu tive fome, Jesus falando, e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Versículo 37, aquele foi 25, 35, agora 37. Então os justos responderam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E versículo 40, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mas a sequência do texto também fala daqueles que nada fizeram, mesmo conhecendo e tendo o alimento e a água. É isso que a gente descobre também nesse texto. Eles foram indiferentes à miséria que os cercava. E nós chegamos a uma verdade que nós não podemos ignorar, que eu classifico como o creme de la creme dessa noite. Existe uma fome e uma sede no mundo. Isso eu acho que fica bem patente aos nossos olhos. Mas, em segundo lugar, existe um alimento e uma água que nós também já descobrimos e nós já conhecemos. Mas é preciso alguém sensível a essa realidade para estar disposto a repartir. Amém. Atos 17 relata uma experiência que Paulo ele teve com os pensadores da sua geração. Aqui fala de uma realidade que ele estava vivendo. E a Bíblia, ela é incrível também por isso. Ela vai mostrando o que aconteceu com a vida de cada um desses homens dentro das suas realidades. É claro que o texto aqui fala de algo particular que era a realidade desse homem, de Paulo. Mas, se fosse a nossa história, outros elementos estariam aqui. A gente não viveria essa história de Paulo nesses cenários, elementos, influência, enfim. Os detalhes são muito ligados àquilo que ele na verdade, tinha como importante, pensando nele como personagem, protagonista também de tudo aquilo que Deus permitiu que ele vivesse. Por ser Paulo, então, ele convivia com pensadores da sua geração. Não vou entrar nesse ponto aqui a respeito da sua cultura e tudo mais, mas talvez você já ouviu falar sobre isso. Mas
ele convivia com pessoas que estavam no centro das suas próprias vidas, com as suas mentes cheias, mas ele sabia que todas aquelas pessoas que ele convivia, pensadores, religiosos também, ele descobria, ele via nessas pessoas algo que os nossos olhos também precisam estar abertos. Ele conseguia enxergar essa fome espiritual na vida dessas pessoas. O texto aqui de Atos 17 diz que Paulo, ele chegava a sentir a dor do espírito vazio daquelas pessoas. Versículo 16, Atos 17, diz assim: enquanto esperava por eles em Atena, Paulo ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, ele discutia na sinagoga com judeus, com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18, alguns filósofos, epicureus, estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. É maravilhoso esse trecho da palavra. Se você não conhece, eu insisto, leia essa parte das Escrituras, que você vai ficar absolutamente chocado com tudo aquilo que aconteceu com Paulo, com aquelas pessoas, como Deus agiu no meio dessa situação. Paulo, ele entende que ele estava ali para repartir algo com aquelas pessoas. Ele não estava naquele lugar apenas para viver aquela experiência. Ele não estava sendo levado por Deus para viver tudo que ele estava vivendo. Nenhum convite, nenhuma porta que se abria para Paulo ficava imune a esse pensamento que estava gravado no seu coração: existe algo que eu descobri e eu vou repartir. Existe uma fome que eu consigo identificar nessas pessoas que talvez de uma forma muito segura se expressam naturalmente, mas eu enxergo que no meio delas, no seu espírito, existe ali algo que não está fazendo sentido. É mais ou menos como algumas experiências que nós tivemos quando nós estávamos na Itália, convivendo com algumas pessoas que assim eram cheias de aparência. A gente morou numa cidade, a igreja ela foi estabelecida numa cidade, sem nós conhecermos esse fato, que é conhecida na Itália como a cidade e a região mais soberba da Itália. A cidade é Bérgamo. Se você quiser pesquisar sobre isso, depois você vai descobrir alguns detalhes dessa cidade. A gente não sabia disso. Mas existe uma soberba naquele lugar. Eu não vou entrar também nessa questão da história, mas aquele lugar ele foi responsável pela unificação da Itália numa guerra interna que aconteceu. Você já ouviu falar de Garibaldi, talvez, né? Garibaldi tem muitas estátuas ali. E nessa época, Garibaldi ele passou pela Itália para reunir um exército de guerreiros, que era um exército com 1.000 homens, e mais ou menos 700 homens que fizeram parte desse exército italiano eram de Bérgamo. E por isso, aqueles homens que venceram a guerra, eles eram conhecidos pela sua bravura, pela sua força, por toda a sua conquista. A cidade de Bérgamo tem um slogan que é a cidade dos 1000. Exatamente por causa desse fato. E a gente descobria isso nas conversas, as pessoas, aqueles italianos longe de Deus, que nós passamos a conhecer e pregar a Jesus por eles. Eles falavam com uma força, com uma imponência, mas de repente, a hora que aquele discurso acabava, a gente percebia uma sede, porque a gente enxergava cansaço,
A gente enxergava a fome por trás de todo aquele discurso. E Paulo, ele conseguia enxergar isso, então fazia com que todas as suas ações, as suas palavras, as suas orações fossem focadas para ele poder repartir algo que ele também descobriu. E aquelas pessoas precisariam descobrir, assim como ele, que saciariam a sua sede, a sua fome, mudariam radicalmente as suas vidas. Mas Paulo estava atento a isso. Paulo mostra para eles, eu não vou entrar nessa história, encorajo vocês a lerem, mas Paulo mostra para eles que Deus, Ele era o Criador, sim, soberano e poderoso. Ele fala no meio desse discurso que Deus, Ele não habitava em templos feitos por mãos humanas, e Ele vai além, mostrando para eles que esse Deus fez todas as nações, falando do seu poder, da sua grandeza, mas em meio àquele discurso, ele começa a trazer para aquelas pessoas um conhecimento que só quem teve uma experiência com Deus tem dentro de si. Ele começa a apontar para o amor de Deus, que na verdade foi o que matou a sua fome espiritual. E ele começa a revelar para aquelas pessoas que existia um interesse de Deus por elas, por um relacionamento com elas. Ou seja, o texto confirma que Paulo tinha consciência da necessidade espiritual daquele povo, aquela fome, e trouxe uma mensagem para eles que supria exatamente essa carência, apresentando Jesus para aquelas pessoas. E ele usa uma estratégia que mostrava Deus como poderoso, mas na verdade Deus era alguém possível, próximo e amoroso. Essa foi a mensagem que entrou no coração daquelas pessoas que receberam aquele alimento. E esse amor despertou a fome daquelas pessoas que convidaram Paulo a falar mais, talvez convidaram Paulo a servir mais daquele alimento que ele estava colocando na mesa durante o seu discurso. E ele finaliza dizendo e convidando, na verdade, aquelas pessoas a uma experiência com Deus. Em 2 Coríntios 5,13, já é outro texto, mas é o mesmo homem. Ele diz assim, 2 Coríntios 5,13, se enlouquecemos é por amor a Deus. Se agimos com bom senso, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos impulsiona a tais extremos. Seu amor, ele tem a primeira e a última palavra em tudo aquilo que nós fazemos. Em Romanos, o mesmo homem diz assim, um homem saciado na sua fome, na sua sede espiritual. Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe então aqui em Paulo um alimento, é incrível. É maravilhoso nós encontrarmos em alguém uma porção. É maravilhoso nós encontrarmos em alguém algo que foi suficiente para ela, mas aquilo não cessou. E eu acho que essa é uma das grandes coisas que também começam ou precisam acontecer conosco. Experiências com o amor de Deus. Eu poderia fazer uma lista de tantas experiências que eu tive com o amor de Deus como Pai. Quantas coisas eu recebi dele. A gente brincou aqui na hora dos dízimos das ofertas, cochichei aqui para o Sandro, ele ouviu, mas é tão comum essas coisas acontecerem comigo. Sabe quando Deus mostra para você o seu cuidado? Amor de Deus. É engraçado, eu sabia que eu ia ganhar aquele prêmio, né? A Grace testemunhou, né? Ela estava lá no mercado. Eu estava no mercado fazendo compra, o mercado me ligou.
falou, não sei o que, fulano, tal. Só que como eu já tinha ganhado uma vez, eu sabia que não era trote, né? Porque eu já tinha, meu celular está registrado o número do mercado. Daí tocou o telefone, o número do mercado, falei, ganhei, né? E daí a pessoa começou a falar, e daí, a hora que eles ligam, não sei o que, toca uma música ali, não sei o que está tendo um ganhador, não sei o que e tal. E daí o cara, como você ganhou? Eu falei, tá bom, eu vou aí pegar. Ele falou, não, a hora que você vier no mercado, eu estou no mercado, né? Você não tem ideia, né? Não vou precisar nem sair de casa. E eu estava com o carrinho ali pronto, e eu fui lá, peguei o cartão, R$1.000. E paguei aquela compra, e outras depois, né? E o ano passado eu também ganhei. Pensou? E assim, que eu vou jogar na Mega Sena. Não tem a ver, não tem a ver com a sorte, tem a ver com o cuidado de Deus. É com o cuidado de Deus, é incrível como eu percebo o cuidado de Deus na minha vida em tantas situações. Nessas coisas financeiras, por que não? Por que não Deus mostrar que Ele está cuidando? E tantas experiências nós tivemos, os nossos filhos sabem disso. Eles acompanharam muitas e muitas situações onde nós repartimos com Ele essa porção. E quando nós vamos recebendo de Deus o amor dEle em forma de muitas maneiras, nós vamos tendo isso, só que Ele vai criando em nós um depósito. E eu não sei como está o seu depósito, mas é a hora de nós olharmos. Como está o teu depósito? Desse amor, dessa fome que foi saciada, mas hoje se transforma em um celeiro, alimentos, prateleiras repletas. Suficiente para você, para a tua família e para todas as pessoas que tiverem fome e sede. É incrível como essas histórias bíblicas, José e tantas outras, mostram para nós a respeito de uma fome natural que também foi saciada, não é? É incrível. Os celeiros que aparecem na Bíblia, eu creio que apontam para essa realidade que precisa ser checada por nós. Como estão os nossos celeiros? Você tem recebido o amor de Deus suficiente para matar a tua fome e matar a sua sede? Eu creio que sim, mas talvez você não esteja percebendo que tem muito mais aí dentro do que só para você. Tem muita coisa, porque senão tem alguma coisa errada, está vazando e não pode. Existe algo dentro de nós que é crescente. Eu não estou falando de nós vivermos sempre dias maravilhosos. Tem semana que o Corinthians perde. Terrível, Darlan. Fase não está fácil, né? Do domingo que o Corinthians perde, eu e o Pedro, a gente não assiste um programa esportivo, né? Mas amanhã a gente assiste todos, né? Até o neto. O que eu estava falando? Nem sempre dá tudo certo, né? Tem dia que as coisas... Não estou falando de uma constância de felicidade, mas eu falo para vocês com bastante certeza no meu coração, conhecendo a experiência da maioria de vocês. Existe algo que Deus está depositando todo dia. Eu vejo Deus trazendo coisas para vocês. Eu olho para vocês, se vocês nessa hora fossem prateleiras. Imagina uma prateleira, e eu olhando para vocês como prateleiras, eu vejo coisas e mais coisas sendo acrescentadas. Bênçãos em forma do cuidado de Deus, do seu amor, enfim, de tantas coisas que Ele vai matando a nossa sede, Ele vai tirando o nosso cansaço. Eu vejo essas coisas sendo trazidas pelo Senhor, como foram a realidade desses homens, como é a realidade aqui de Paulo. Tem outras histórias que eu nem vou entrar. Mas são muitas histórias que elas acabam do mesmo jeito, pessoas que estavam recebendo e recebendo de Deus.
por experiências próprias. Paulo, na verdade, aqui ele sabia que o alimento que ele precisava repartir era um só. Não era a sua inteligência, não era a sua sabedoria, não era a sua persuasão, porque ele até falou num momento sobre isso, que ele não usaria técnicas coach nas suas ministrações pessoais e coletivas, porque ele sabia que existia algo da parte de Deus, que estava dentro dele, que é fácil ser repartida. E Paulo, ele reparte então aquilo que ele sabia que era infalível para qualquer pessoa que estaria perto dele, para ser saciado na sua fome, na sua sede. O amor de Deus revelado em Jesus. Esse continua sendo o pão e a água que saciam a fome e a sede. E nós carregamos. Nós estamos carregando o alimento e a água que todos que estão cansados precisam. Será que a gente entende isso? Queria chamar os irmãos aqui do louvor, estarem comigo agora. Eu quero finalizar com uma outra história, que está no Evangelho de João. João capítulo 6. O Sandro até falou um pouquinho sobre as multiplicações, e esse é um dos textos das multiplicações que a gente percebe acontecendo na Bíblia com Jesus. Então aqui é João capítulo 6, eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 2. Diz assim: uma grande multidão continuava seguindo Jesus, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 3: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Aqui sempre me pega, sabe? Toda vez que eu vejo Jesus, ele sentando com seus discípulos ali, para tudo, né? Meu Deus, para tudo, né? Jesus não estava ali falando, porque às vezes a gente conversa com as pessoas que estão próximas a nós também, com fome, com sede, enfim, às vezes de uma forma até descuidada, rápida demais, porque são tantas coisas que a gente ainda precisa fazer, enfim, mas quando eu olho Jesus, e ele sabia de todas as coisas. Jesus, ele não foi pego de surpresa em absolutamente nada na sua história. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. 3 anos de ministério, para o tamanho do ministério de Jesus, eu acho que era bem pouco tempo, né? 3 anos só, para fazer todas as coisas. Para mudar o mundo, para discipular homens, para preparar uma igreja, para iniciar uma igreja. Então, Jesus, naturalmente, não teria tempo para sentar com ninguém. E aqui mais uma vez ele senta com os seus discípulos. Versículo 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde nós compraremos pão para esse povo comer? Quem fez a pergunta? Foi o discípulo para Jesus ou foi Jesus para eles? Né? Jesus, né? Às vezes a versão está errada, enfim. Às vezes eu digitei errado, né? Mas eu estou lendo aqui, eu não sei se na tua versão fala a mesma coisa, mas foi Jesus, né, que fez essa pergunta. Onde compraremos pão para esse povo comer? Agora imagina Jesus sentado junto com você agora. Porque essa multidão a gente não vai mais poder ignorar que ela existe. E que nós conhecemos o alimento e a água, nós também não vamos poder mais ignorar que existe, porque senão para tudo. Se a gente não tem isso forte em nós, a gente para de brincar, né? Daí a gente vai para casa mesmo, ficar debaixo da coberta, assistindo filme, assistindo a reprise do jogo.
tem a reprise. Imagina agora Jesus, então, sentado do teu lado, e ele faz essa pergunta, que eu acho que no mínimo, assim, sabe quando a pessoa faz uma pergunta, e daí você ouve, você olha, tipo assim, não, mas isso que o senhor quis dizer, né? Porque ele faz uma pergunta que é totalmente retórica: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus faz que essa resposta saia da boca daqueles homens. O texto fala isso. Versículo 6, Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer, é óbvio. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra. Versículo 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E versículo 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, história mais que conhecida nossa. Detalhe que João é o único evangelho que menciona esse menino. Os outros falam da multiplicação dos pães, dos peixes, mas João, ele faz questão de mostrar que havia alguém por trás daquela história, por trás da história e ao lado de Jesus. O que o menino representa? O que esse menino representa para nós? O que um menino frágil? O que um simples menino poderia fazer com uma multidão faminta? Nessa situação, ele levava os seus pães e os seus peixes. Eu já ouvi de tudo sobre essa passagem. Bastante coisa, né? Os 5 pães representam pão número 1, tá? Pão número 2. E você pode fazer, assim, várias conjecturas. Eu não vou fazer nenhuma. Porque às vezes é mais simples do que parece. Porque Jesus, ele, apesar de sempre ter muita riqueza por trás das suas palavras, dos textos, significados, mas quando Jesus quer falar conosco, é sempre simples, direto, puro. É direto. Esse menino, ele tinha os seus 5 pães, e aqui não eram, creia no que eu vou falar, não eram aquelas, como que é o nome daquelas, baguete, né? Antigamente tinha um que era pão bengala, que era uma baguetona, né? Ele não tinha um pão gigantesco. Na verdade, dizem a maioria dos estudiosos que esses pães, eles eram bem pequenos, eram como se fossem discos ali, um bolinho de pão amassado. Então, 5 pães, na verdade, não era nem algo que estaria ali para, meu Deus, né? Trouxe a provisão para todo mundo. Porque também essa teoria cairia por terra, porque todo mundo é esse? Pensando em 5 pães, tendo 5.000 pessoas. E aqui esses peixinhos, eu não sei quem já viu esses peixinhos também, tipo alite. Alite, é alite? Lambari. Não. É o alite, que tá, alite, é. É, alite, não é? Não é? É alite. Alite é aquele peixinho que vai na pizza de alite. Tem pizza de alite, não tem? Tem, pelo amor de Deus. É que não vem o peixinho na pizza, vem. É pequenininho. Pastor, você tem certeza que não era um atum? 2 peixinhos. Não, peixinho. Anchova. Não, o alite não é anchova. Como que é?
Ah, sim. Gente, o que a Bíblia fala é que era peixinho. Não estou falando que era um alite, tá? Mas era um peixinho, então pensa comigo, era pouco. Eu acho que a conclusão que a gente pode chegar era pouco. Os pães de cevada eram um alimento simples, comum dos pobres. Não eram pães grandes, mas eles eram pequenos. Os peixes eram pequenos, salgados ou secos, usados muitas vezes como acompanhamento. O pouco dessa história, na verdade, como muitas vezes a gente agora, quando entra em cena, a gente pode também imaginar o contrário disso que eu estou falando, a respeito de celeiros cheios, experiências. Porque às vezes não é essa a realidade que bate dentro de nós quando a gente ouve a respeito disso. Lá no fundo ainda existe uma desconfiança a respeito do que eu tenho ser suficiente para alguém, porque muitas vezes não está dando conta nem mesmo da minha vida. E eu creio que é esse ponto que essa história com Jesus, muito francamente, é abordado aqui por ele. Jesus revela, é claro que esse pouco vai depender somente dele, é ele que vai transformar isso em muito, é ele que vai fazer com que esse pouco resulte em um alimento grande para multidões, mas não é esse o ponto nosso. O ponto nosso é que não importa como nós estamos classificando aquilo que saciou a nossa fome e a nossa sede, mesmo se nós formos tentados a achar que ainda é insuficiente, Jesus diz que não, precisa ser distribuído, precisa ser distribuído, precisa ser apresentado. Todas as nossas experiências com o amor de Deus se transformam em pães e em peixes que precisam ser distribuídos. A pergunta não é se nós temos muito ou pouco. A pergunta é se nós estamos dispostos a repartir. Será que nós estamos dispostos a repartir? Deus, nós queremos fazer essa pergunta para o Senhor, Deus. Não, Deus, nós queremos apresentar essa pergunta para o Senhor nessa noite. Assim como o Senhor falou com o Filipe, algo que o Senhor conhecia a resposta. Nós nos atrevemos agora, Senhor, a também entrar nessa conversa e dizer algo que lá no fundo nós também já conhecemos a resposta, Deus. Quando nós te apresentamos essa pergunta, Deus, será que nós estamos dispostos a repartir essa porção que nós temos recebido do Senhor? Pai, no fundo nós conhecemos essa resposta. Mas nós não queremos mais ficar indiferentes, Deus. Nós não queremos mais ignorar a realidade espiritual que está à nossa volta. Nós não queremos mais, Senhor. Nós não queremos mais ser negligentes com a porção que o Senhor tem trazido para nós todos os dias. O pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, nós não queremos reter, Senhor. Existe uma porção a cada dia que está vindo para nós, e Senhor, nós queremos aprender, Deus, nós queremos aprender contigo, Pai, como repartir, Deus, como nós podemos repartir aquilo que está chegando nas nossas mãos, Deus. Pai, nós queremos que um desespero,
Pai, comece a tomar conta de nós, Pai, para que esse desespero, Pai, nos leve, Senhor, a uma ação. Oh Deus, nós queremos distribuir, Pai, nós queremos repartir aquilo que está dentro de nós e está chegando todos os dias. Chega, Senhor, chega de nós, Pai, acumularmos, chega de nós, Deus, provarmos o tempo todo, todos os dias, e ainda discutirmos, Senhor, se isso está sendo suficiente para nós. Deus, que um desespero santo, Pai, com a porção que está vindo sobre as nossas vidas todos os dias, seja despertado em nós, e que seja essa noite, Deus, que seja essa noite, que seja agora, Senhor, que o Teu desespero santo possa, Pai, invadir os nossos corações e o nosso espírito, porque nós estamos buscando isso agora, Senhor, sermos os Teus mordomos, sermos aqueles, Pai, que repartem a porção que tem recebido com tanta abundância. Deus, nós queremos ser estes, Pai, conhecidos assim como Paulo foi, Pai, que não perdia nenhuma oportunidade, Deus, para distribuir, Pai, para Deus entregar, Deus, tudo aquilo que era abundante na sua vida, mesmo que em muitos momentos a circunstância não dizia isso. Deus, nos ensina, Senhor, Pai, de alguma forma, Deus, nós precisaremos aprender a sermos assim. Nós estamos convencidos que isso agrada o Teu coração, Deus. Nós estamos convencidos que nos coloca, Deus, no lugar que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Fique em pé comigo um pouco. Deus, cada um que está agora, Pai, se colocando em pé, Deus, o Senhor, Pai, tem o poder para agora fazer com que cada um, Deus, enxergue tanto alimento, Senhor, e tanta água que tem sido derramada e trazida da Tua parte. Deus, traga, eu te peço, Senhor, no Teu nome, pela Tua misericórdia por nós, traga essa sensibilidade agora, Deus, para nós percebermos este alimento, essa água, Pai, que está, Deus, abundante dentro de nós. Pai, nós clamamos por uma sensibilidade Tua nessa noite, Deus, para nós não ficarmos apáticos, Deus, carregando tantas coisas. Pai, não ficarmos, Deus, indiferentes a essa fome, essa sede, Pai, que está matando tantas pessoas próximas a nós. Deus, nós clamamos por um desespero, Deus, não mais uma apatia por perceber tantas pessoas, Deus, famintas, morrendo todos os dias ao nosso lado, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. O que nós precisamos fazer, Senhor? O que nós precisamos fazer, Deus, para responder esse chamado Teu, Pai? Nós te pedimos, Senhor, nos ensina nessa noite. Nos ensina nessa noite algo que vai, Pai, colocar um marco na nossa história contigo, Deus. Pai, nos coloca nessa história, Deus. Pai, nos chama, Pai, para escrever essa história com a Tua igreja, Deus. Pai, neste exato momento, Senhor, tantos homens e tantas mulheres, Deus, estão colocando o Seu nome, Pai, neste lugar de ser usado pelo Senhor. Não apenas, Deus, de uma forma, Pai, que talvez é aquela que vem à nossa mente, tão limitada, Deus, através dos nossos dons, da nossa expressão, do nosso alcance. Mas, Deus, nós te pedimos, Senhor, Pai, nos coloca agora no centro da Tua história, Pai, para que nós possamos ser esses, assim como Paulo foi, Deus, que andam todos os dias repartindo, Senhor, repartindo, Deus, mesmo que seja pouco,
mas repartindo, porque é o Senhor que multiplica. É o Senhor que usa uma experiência mínima que nós tivemos com o Teu amor e faz com que isso exploda dentro de corações e o Teu amor seja revelado de uma forma que nunca foi conhecido. Deus, usa o nosso pouco, Senhor. Pai, nós Te apresentamos assim como este menino fez. Pai, o nosso pouco. Nós Te apresentamos nessa noite as nossas limitações. Nós Te apresentamos nessa noite essa vida, Pai, que está dentro de nós, que o Senhor tem gerado. Pai, nós Te apresentamos, Deus. Pai, nós Te apresentamos tudo aquilo que nós somos. Nós Te apresentamos tudo aquilo que nós temos. Nós Te apresentamos tudo aquilo que nós carregamos, Deus, para ser usado por Ti. Oh, Deus, usa-nos, Pai, para alimentar, Jesus, Pai, eu uma quero multidão. declarar Teu nome. Oh, Deus, traga um desespero sobre toda mente e coração. Oh, Deus. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo caem agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
sair com o último entendimento desse lugar. Quem foi que preparou os pães, os peixes para aquele menino? Aí, daí já entra também na especulação. Será que a mãe dele preparou um pouquinho de pão, peixe? Mãe é mãe, né? Será que alguém preparou ou será que foi ele que preparou? Hã? Pode ter sido ele? Eu não sei. Eu acho que foi ele. Acho que foi ele. Por quê? Porque de alguma forma Deus não faz nada desconectado, nem com a gente. Você acha que alguma coisa está acontecendo com você desconectada? Não está. Romanos 8:28 fala sobre isso. Então o que precisa acontecer? A gente precisa sair de casa com uma porção. Amém? Se você está querendo repartir, você vai precisar sair de casa com uma porção. Deus multiplica um pouco, baita milagre, mas multiplicar o nada, 0 vezes 0. Algum matemático aqui na sala? É claro que Deus sabe, enfim, né? Como fazer algumas coisas ali que, enfim, usa um jumento, usa... nós estamos... nós, né? Usa pedra, jumento, mas vamos pensar em nós. Existe uma porção, mesmo que ainda hoje você a classifique como pequena ou insignificante para alimentar alguém, mas tem. Todos vocês, não vou falar pelo nome aqui, não vou falar pelo nome, coçando para falar pelo nome, mas não vou falar pelo nome, Sandro. O que acontece? Vocês dois que estão pensando que não tem nada, tem. Uma palavra de Jesus é uma bomba, e você conhece algumas palavras que Deus tem já explodido dentro de você. Mas o que nós vamos fazer é sermos práticos. Nós precisamos sair todos os dias da nossa casa com uma porção preparada. Eu vou fazer o quê? Eu vou levar um kit, vou levar um livrinho, eu vou levar Por um tempo no meu carro tinha isso. Eu tinha alguns kits, né? Eu tinha o kit ali com um cartãozinho, endereço da igreja, biscoito orgânico, natural, não era Bono, não era um biscoito melhorzinho, não era Bono, biscoito. Enfim, eu tinha um kitzinho que eu dava para algumas pessoas até que eu encontrava na rua. Mas não é isso. Existe um testemunho, existem palavras que estão já guardadas como um depósito dentro do teu coração. Mas saia com essa intenção de casa. Isso vai representar um marco nas nossas vidas, de protagonismo dentro dessas histórias lindas de resgate a pessoas que estavam famintas e com sede, bem do nosso lado, e não precisou uma outra pessoa ser usada. Por quê? Porque eu tinha algo ali fresquinho. Ora por isso. Deus me traz algo para eu repartir hoje. Você vai se surpreender o que uma oração dessa vai fazer. Você vai sair com um testemunho. Você vai, Deus, faz eu lembrar de algo. E você vai perceber que como aquela situação vai ser o alimento necessário para alguém com fome perto de você, que vai denunciar isso. Vai trazer algo que você vai falar, eu tenho uma palavra. E aquela palavra vai alimentar aquela fome. Creia no que eu estou falando. Fecha os teus olhos, faça assim com a tua mão, para nós repartirmos isso da parte de Deus nessa noite. Senhor, nós estamos todos juntos neste lugar, Pai, buscando este coração, Pai, desesperado, Pai, pela tua porção, pelo teu alimento, pelo teu pão, pela tua água que nós já conhecemos. Pai, continua a trazer, Pai, a trazer o teu pão a cada dia, Senhor.
Continua a trazer a tua água que é abundante, que é viva, como o Senhor, Pai, ensinou para aquela mulher, Deus, que ela, Deus, nunca mais teria sede. Então, é uma água que continua, Senhor, jorrando, caindo, Pai, sobre ela. Isso acontece conosco, Pai. Deus, continua sim a trazer, Pai, alimento para nós, a derramar sobre nós o teu frescor, a tua porção, Deus. Mas, Senhor, nós agora, Pai, queremos pegar isso. Nós queremos andar com esses pães e com esses peixes, Pai, bem visíveis aos nossos olhos, Pai, para que eles sejam rapidamente distribuídos, Senhor, por essas pessoas que o Senhor vai colocar, Pai, nas nossas vidas, parte dessa multidão de 5.000 pessoas que estarão ao nosso redor, mas que serão alimentadas por esse que eu imaginava que era pouco, mas que o Senhor vai multiplicar. É o que nós oramos e é o que nós recebemos das tuas mãos nessa noite, em nome